Em 20 de dezembro de 1951, a primeira usina nuclear do mundo entrou em operação no estado americano de Idaho, com o reator experimental EBR-1. Isto foi seguido em 1954 pela usina nuclear Obninski, na então União Soviética, e em 1956 Calder Hall, na Grã-Bretanha, se tornou a primeira usina nuclear comercial a alimentar a rede pública com eletricidade. Até aquele momento, centenas de cientistas do mundo inteiro trabalharam em uma nova tecnologia para satisfazer a fome mundial por eletricidade da maneira mais simples e eficaz possível. Durante muito tempo, as pessoas pensavam que a invenção da energia nuclear não era apenas um enorme avanço técnico, mas a excelente conquista de uma raça humana muito desenvolvida. Que isto foi um erro é demonstrado não apenas pela catástrofe ambiental que provocamos através do uso excessivo de energia nuclear, mas também por uma circunstância completamente diferente. Os físicos do início do século XX estavam, ao que parece, enormemente enganados quando pensavam que tinham reinventado a energia nuclear. A descoberta do reator nuclear mais antigo do mundo. Em 1972, uma empresa francesa começou a importar minério de urânio de Oklo, na República Africana do Gabão. O minério de urânio é uma matéria-prima muito procurada, porque é indispensável na indústria nuclear. A mina no sudeste do Gabão provou ser um local de extração valioso e perfeito para o minério cobiçado. Quando os trabalhos começaram nos anos 70, ninguém tinha ideia de que algo estava escondido nas minas de Oklo e que fosse chocar o mundo. No início, as pedras eram de alta qualidade e tinham exatamente as concentrações de urânio que as empresas ocidentais estavam tão desesperadamente procurando. Um pouco mais fundo na mina, os mineiros finalmente encontraram minério que, de repente, era muito diferente. As amostras anormais foram examinadas no laboratório na França. Isto revelou algo monstruoso porque, normalmente, as amostras continham 3 isótopos de urânio. Isto significa que o urânio estava presente em 3 formas com diferentes massas atômicas na rocha. Urânio 238 é o tipo mais abundante. Urânio 234 é o mais raro dos 3 isótopos e urânio 235 é o isótopo mais procurado porque pode sustentar independentemente uma reação nuclear em cadeia por conta própria. Nas amostras que se destacavam, o urânio 235 estava presente em uma concentração tão baixa que parecia aos cientistas como se o minério de urânio já tivesse sido queimado. Estava praticamente consumido, e o baixíssimo teor de urânio de 0,717% não era mais suficiente para uso em usinas de energia nuclear. Mas como poderia ser isso? Em linguagem simples, isso significava que as reações nucleares devem ter ocorrido na mina. Os pesquisadores se perguntavam se estavam lidando com um achado natural ou se as minas do Gabão poderiam, de fato, ter sido algo diferente das cavernas naturais, com um depósito de minério de urânio excepcionalmente rico. Novas investigações no terreno revelaram detalhes ainda mais incríveis. Só as amostras examinadas na França, que aparentemente já haviam sofrido uma reação nuclear, totalizavam 200 quilos, aproximadamente a potência de meia dúzia de bombas atômicas. Na caverna do Gabão, os pesquisadores encontraram, então, muito mais minério de urânio gasto, mas não havia vestígios de uma detonação ou de uma reação nuclear extrema a ser vista. Isto significou nada menos que a reação nuclear na caverna no Gabão que tinha ocorrido sob circunstâncias controladas. Os outros vestígios também indicavam que o uso nuclear da caverna, que tinha cerca de 2 bilhões de anos, deve ter durado cerca de 500 mil anos. Durante este período, uma reação controlada e sustentada deve ter liberado uma potência térmica de até 100 kW e várias centenas de terawatts-hora de energia. Isso é aproximadamente equivalente à quantidade de energia produzida por uma usina nuclear média durante um período de algumas décadas. Durante a reação nuclear, um total de cerca de 10 toneladas de urânio 235 foram fissionadas e, como subproduto, cerca de 4 toneladas de plutônio 239 radioativo foram incubadas. Como a meia-vida do plutônio 239 é de 24.110 anos, os restos residuais já se decompuseram há muito tempo, é claro. Os resíduos nucleares altamente irradiados, que hoje nos causam tantos problemas, se dissiparam naturalmente na mina no Gabão ao longo dos últimos 1,5 bilhões de anos. Houve um grande horror entre os cientistas quando estes fatos e números se tornaram conhecidos internacionalmente. Uma tecnologia que os físicos do século XX passaram anos pesquisando cuidadosamente e diz que existiu há 2 bilhões de anos. Os cientistas afirmaram que o reator nuclear se manifestou espontaneamente em Oklo. O que os cientistas ficaram preocupados é com o que poderia ter ocorrido na região.
Chocante. Reator nuclear de 2 bilhões de anos de idade. Após as alarmantes descobertas, cientistas de todo o mundo se reuniram no Gabão para investigar esse incrível fenômeno. No processo, alguns dos especialistas descobriram que a suposta mina, da qual veio o minério de urânio, basicamente não parecia um fenômeno natural, mas muito mais um reator nuclear muito técnico, subterrâneo. Apesar destas semelhanças, porém, faltavam componentes técnicos tais como tubos, torres de resfriamento ou quadros elétricos. A idade da instalação poderia ser datada de cerca de 1,8 bilhões de anos, e as reações nucleares ocorreram no local por cerca de 500 mil anos, como já mencionado. Mais uma vez, dezenas de especialistas confirmaram que as reações nucleares em Oklo foram moderadas e, portanto, claramente inexplicavelmente controladas. Uai, seu app de vídeos curtos.